E aí galera, meu nome é Ricardo, essa aqui é minha esposa Rafaela e nós somos dois brasileiros que saímos do Brasil, viemos para a Polônia a trabalho, mais especificamente na capital da Polônia, Varsóvia. E esse é o nosso primeiro vídeo pro canal e como assunto a gente decidiu falar sobre os nossos gastos, o nosso custo de vida, quanto que a gente está gastando aqui. Por que a gente quer fazer isso? Porque quando a gente estava no Brasil, fazendo entrevista de emprego, recebendo propostas, ou a gente estava recebendo perguntas de algumas empresas de qual que é a sua pretensão salarial. Mas a gente não tinha ideia, porque a gente não conhecia muito bem a Polônia e a moeda é diferente, então a gente realmente não tinha muita ideia. E como que a gente estava esperando se planejar era sair na internet procurando casais que se mudaram, brasileiros que se mudaram para a Polônia, e para ver se eles nos forneciam o gasto mensal deles, o custo de vida deles. A gente ia pegar, sei lá, uns 5, 10 casais, comparar o gasto de cada um e daí tirar uma média para ter uma ideia de quanto que a gente gastaria. Mas quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu que essa informação ela é muito escassa, porque o pessoal, tem muito pessoal falando sobre custo de vida, mas eles nunca falam de números, a realidade deles. Eles falam, sei lá, o preço do leite na Polônia é um pouquinho mais caro que no Brasil. E isso não ajuda a gente. A gente queria, né, o gasto específico. Se você vai falar de mercado, quanto que você gasta mensalmente em mercado? Você, especificamente, sua família. Se for, por exemplo, hoje, na comunidade de Facebook, perguntar quanto que vocês gastam mensalmente? Qual que é o custo de vida na Polônia? O que a galera vai fazer? Eles vão te dar um link falando que tem uma lista de preço de produtos no mercado para te calcular, mas isso é extremamente trabalhoso. Eu lembro que a gente viu um site que tinha preço de gasolina, média de preço de carro, acho que era alguns produtos no mercado, tipo pão, leite. Acho que era Numbio, uma parada assim o site. Eu não lembro o nome do site também. Eu visitava bastante ele porque dá pra gente ter uma ideia vendo o preço do McDonald's em cada país. Sim. Aí eu ia nesse site e via o preço do até que não é tão caro, né? Que é uns 12 pila. É a mesma coisa que no Brasil, eu acho. É um Mac simplesinho, é uns 12 pila. Acho que no Brasil também é uns 12 reais, alguma coisa assim. A gente não achava essa informação específica que a gente queria. Então a gente teve que se basear em algumas outras informações. E a gente vai falar pra você como que a gente planejou o nosso orçamento antes de sair do Brasil. Porque nós temos um controle, quer dizer, na verdade a Rafa tem um controle de quanto que a gente gasta. E a gente tem categorias diferentes, o nosso orçamento para cada um deles e quanto que a gente está gastando, se a gente está respeitando o orçamento ou não. E é esses números que a gente vai apresentar para vocês. Uma expectativa, né, versus a realidade de como que estão os nossos gastos. Beleza, vamos falar dos números. Gasto fixo, por favor. A gente planejou gastar em aluguel 2.500, tendo também água, luz, tudo junto, né? Internet, que mais? Lixo, porque aqui... aqui tu tem que pagar lixo e esse ano vai aumentar, né? Vai aumentar o lixo. Acho que todo ano aumenta. Tá, o que era? Era aluguel, água, eletricidade... Lixo e gás. E é isso. É isso. Né? E para tudo isso... A gente planejou 2.500. Por que a gente planejou 2.500? A gente foi em sites de aluguel, aqui enquanto a gente estava no Brasil, veio em site de aluguel polonês, para ver como é que estava a precificação dos aluguéis aqui em Varsóvia. A nossa expectativa era 2.500. E como é que está a nossa realidade? A gente está gastando 3.740. 3.740. Por que a gente está gastando 3.740? A gente começou, quando a gente veio, a gente deu uma olhada em alguns apartamentos mais baratos, mas a Rafa não gostou de nenhum deles. Era muito longe. Era muito do longe. resto das coisas. Era perto do teu trabalho, mas era um ônibus pro teu trabalho e já era. O que a gente optou? A gente optou por um apartamento bem confortável, bem grande. Mas de um quarto só, porque não somos só um casal, né? É isso. Um casal e 2 gatas. A localização aqui é muito boa, porque a gente mora de frente pro metrô. Aqui da janela do nosso apartamento a gente consegue enxergar a entrada do metrô. A gente mora perto de meio que uma estação principal de ônibus. Eu não sei se tem nome pra isso. Não é bem principal de ônibus, não é uma parada, tem várias linhas de ônibus parando aqui. E eu acho que se tu atravessar a rua, tu tem um bondinho também. É isso. Então, o bondinho é bem popular. A gente tá cercado de opções de transporte público aqui em
então em localização é muito bom. A gente tá muito perto do shopping também. A gente sai daqui e pega um ônibus, dá o quê? 5, 10 minutos. 10 minutos a gente tá no shopping. Também uma coisa que a gente não sabia era que tem um ônibus do trabalho, da minha empresa, que para praticamente na frente do apartamento. E a gente não sabia disso e acertou na sorte. Então, eu não pego transporte público para ir para o trabalho, eu não vou de carro também. Eu saio de casa e entro num ônibus que me leva direto para o trabalho, não é na porta do trabalho. Então, de localização a gente não tem o que reclamar, é muito bom. Só que tá salgado esse preço. O custo, né? Então dá pra diminuir bastante. Sentido. Dá pra diminuir bastante. A gente falou sobre os nossos gastos fixos porque tá tudo incluso no contrato tudo incluso. A gente paga o valor de todos os gás, aluguel, etc. Tudo pro... Como que é o nome em português do landlord? O dono do apartamento? O dono do apartamento. A gente paga direto pro dono do apartamento e ele se vira pagando as outras coisas. E daí no final do contrato, se a gente pagou a mais, a gente recebe de volta. Se a gente pagou menos, a gente vai pagar a diferença pra ele. Beleza. O que mais que a gente vai falar aí? A gente calculou mais ou menos que iria gastar em mercado. E foi uns 1.000 pila. Isso. E por que a gente chegou nos 1.000 pilas? 2 motivos. Porque era mais ou menos o que a gente gastava no Brasil em mercado. Né? E na época que a gente saiu do Brasil, a conversão de slot para real tava elas por elas. Acho que dava 1 centavo, 2 a mais. Agora tá uns 10 centavos de diferença. A diferença tá dando uma aumentada. Como é que foi os resultados de gastos para janeiro e fevereiro em mercado? Em janeiro foi 1.165 e em fevereiro 1.424. Ok. A gente tem que falar que em fevereiro os dados ficaram um pouco viciados, porque a gente começou, desde janeiro a gente começou a ir na academia, a gente tá mais focado na dieta. Em fevereiro a gente teve que comprar 2 potes de whey. A gente teve que comprar 2 porque a Rafa gosta de tomar de banana, de pré-treino e de chocolate pós-treino. Eu enjoo se eu tomo os 2 do meu sabor. Daí a gente teve que comprar 2 potes de whey, cada um é 200 e poucos. Então afetou bastante, né? Se não fosse o whey, a gente ia conseguir bater a meta, ia estar 1.000 slots, né? Sim, realmente. Ia ficar certinho. Então fevereiro foi impactado por causa de suplementação que a gente comprou. E em janeiro, eu acho que em janeiro os dados estão bons. Acho que essa é a média. Então talvez a nossa expectativa de R$1.000 ela era um pouco ingênua. Porque a gente gastou... 1.000 slots, né? Então a gente tá passando um pouquinho mais. Beleza, qual que é a próxima categoria aí? A próxima é restaurante. A gente planejou também gastar 1.000 slots em restaurante. Nessa categoria entra tudo que não é mercado. Então entra delivery, entra, sei lá, guloseimas que tu comprou no cinema, entra tudo. Com que frequência que a gente tem esse tipo de gasto? De segunda a sexta acho que a gente não tem esse tipo de gasto, né, amor? Não tem, verdade. Né? Mas daí no final de semana a gente chuta o balde. Porque... Nada de dieta. Porque a gente come saudavelmente no de semana e daí sábado e domingo é dia do lixo pra gente. A gente almoça fora sábado e domingo, a gente janta fora sábado e domingo, a gente toma café fora sábado e domingo. E se a gente não come fora, a gente pede delivery. Se a gente tá com preguiça de sair pra jantar, a gente pede delivery. Então, eu acho que a gente gasta menos quando pede delivery. Então a gente, em restaurante, a gente chuta o balde também. Em janeiro, a gente gastou 1.021, o que passou só 21 slots. E em fevereiro ficou 835. Então, ficou sobrando. Tem mais um outro gasto de comida, que seria o almoço do Ricardo, que ele almoça todo dia perto do trabalho. A gente calculou isso levando em consideração uns R$20 por dia, em dias de semana só. E em janeiro, ele gastou só 270. Porque na verdade em janeiro eu tava... acabando minhas férias, mas em fevereiro a gente já voltou ao normal. Em fevereiro deu 381. Porque às vezes dá o quê? 18 slots ou 19 slots. E a gente tem também os gastos extra, que seria com qualquer bobagem que tu queira comprar ou precise comprar. Na verdade acho que dá pra dizer que é tudo que não se encaixa em nenhum outro orçamento. É verdade, porque a gente coloca também transporte público, que a gente tem um cartão.
e recarga de celular, qualquer coisa, né? Daí, a gente colocou os gastos das gatas também, também com ração e areia. Tá incluso também, não teve por assinatura, mas assinatura de serviços de streaming. A gente tem Netflix, HBO, que mais? Amazon Prime. Vai internet para celular também. Que mais que a gente tem? A gente tem gasto com academia, que entra aí. Na verdade, só gasto com academia com a Rafa, porque eu tenho um benefício de trabalho que eu posso ir na academia. E gasto com cinema, né? Porque aqui... a gente tem um plano de Unlimited, que a gente paga mensalmente para ir quantas vezes quiser no cinema. Então, o nosso gasto em janeiro com extra foi 1.280 e em fevereiro foi 1.839. Bom, esse aí que a gente tem de categoria, né? A gente tem o gasto físico... Meu Deus do céu. A gente tem o gasto físico... Ah, meu Deus, velho! A gente tem o gasto fixo de aluguel, internet, blá blá blá. A gente tem mercado, a gente tem restaurante, a gente tem almoço, a gente tem uns extras e faz um resumo aí do total que cada um deles dá. Né? Somando toda a expectativa que planejamos no Brasil, deu 6.100. Isso era o que a gente estava esperando gastar aqui quando chegar. Gastar mensalmente. Isso. Em janeiro a gente fez 7.477 e em fevereiro 8.493. Esses são os números de como que era o nosso planejamento, como ficou a realidade. E uma coisa que não está inclusa aqui eu não vou falar para vocês no salário, até porque meu contrato aí não permite. Mas normalmente quando o pessoal está se planejando, né, o orçamento também tem um orçamento de economias, né? Um orçamento de... por exemplo, se vocês planejam uma viagem anualmente, quanto que eu vou gastar por mês para pagar essa viagem no final do ano? Ou quero comprar um carro, quanto que eu vou gastar por mês? Ou voltar pro Brasil, né? Visitar a família. Isso. E a gente aqui não inclui isso, a gente não incluiu como é que tá o nosso planejamento de poupança, ou de investimento, ou de números positivos. Então, aqui é só gasto negativo, só os números negativos de o que a gente planejou gastar, né? E como que ficou a nossa realidade. E é isso aí, né? Espero que ajude, né? Espero quem tá vindo pra Polônia. Espero que esse conteúdo ajude quem tá vendo esse vídeo, porque esse era o tipo de conteúdo que eu queria ter encontrado quando eu tava fazendo minha pesquisa e tentando imaginar como que seriam os nossos gastos aqui na Polônia. Então, é isso aí, galera. Valeu. Tchau. Falou. Tchau.